Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical com estudos sobre as parábolas, o reino e a vida. Em nossa escola bíblica dominical, além de aprender as riquezas do reino através do estudo desta parábola, você tem a oportunidade de transformá-las em prática em sua vida e na vida do seu irmão, a começar assim que essa lição terminar. Já você que está assistindo pela primeira vez a nossa escola bíblica dominical ou perdeu algum estudo, eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube e clicar no sininho para receber as notificações de todo o material que a Terceira Igreja tem produzido para o seu crescimento espiritual. Além de participar, você pode interagir em nossa escola bíblica dominical através do chat. Se você tem gostado, se você tem acompanhado, isso tem edificado a sua vida através do conhecimento bíblico e da palavra de Deus, não deixe de compartilhar nossos vídeos e estudos para seu amigo, irmão, colega e também em suas redes sociais. Amém? Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir aí em Mateus capítulo 13, a partir do verso 31, porque hoje vamos estudar a parábola do grão de mostarda. Então, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31. A palavra de Deus diz: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas a atingir a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Você sabia que Jesus contou duas parábolas para poder falar a respeito do fenomenal crescimento do reino dos céus? A parábola que vamos estudar hoje do grão de mostarda e também a parábola do fermento. As duas formam um par e são, na verdade, duas faces da mesma moeda. A parábola do grão de mostarda, ela vai retratar o crescimento do reino em extensão, e a do fermento descreve a intensidade desse crescimento. No livro do Evangelho de Mateus, ele conta as duas num só capítulo de parábolas, lá em Mateus capítulo 13. Provavelmente por causa do assunto que ele estava tratando. Assim, pelo menos, se presume que Jesus tenha ensinado essas duas parábolas juntas na mesma ocasião. Nós podemos também aprender que Jesus tornou familiar aos seus seguidores várias das características do reino de Deus. Por meio de parábolas, ele procurou descrever os aspectos do poder soberano de Deus. Assim, ele introduz suas parábolas com a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante. A parábola do grão de mostarda, em contraste com a do trigo e a do joio, é muito curtinha. Em poucas palavras, Jesus descreve o surpreendente tamanho da mostardeira, árvore como é citado em Mateus e Lucas, e hortaliça em Marcos, que vai se desenvolvendo do menor das sementes. Obviamente, Jesus realça a diferença entre o pequenino grão e a grande árvore. Ele não diz nada sobre a qualidade da mostarda. Ele poderia até mencionando o seu uso na comida, nos remédios, sua cor, o seu gosto, mas esse não era o propósito da parábola. Jesus usa um exemplo da vida diária, já na nossa sociedade moderna de comida enlatada, comida engarrafada, comida empacotada. Às vezes tem muitas pessoas que sequer, você provavelmente que tem a minha idade e tal, você sabe o que é a horta, mas algumas pessoas desconhecem o que é a horta.
mas nos dias de Jesus, quase todo mundo tinha sua própria plantação. Se você observar no Evangelho de Mateus, o jardineiro plantou a semente em um campo. Já lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 18 a 19, aquele mesmo homem plantou numa horta. Em Marcos, capítulo 4, do verso 30 a 32, ele plantou na terra. O agricultor, ele tomou apenas uma das sementes de mostarda. Os seus dedos pareciam grandes demais para poder segurar aquela semente tão pequena. Ele plantou a semente em seu campo porque sabia que aquela coisinha minúscula tinha uma grande capacidade de se transformar numa planta do tamanho de uma árvore. Ele precisava de apenas uma planta. E ele sabia do contraste entre a semente e a planta. Com o passar do tempo, o tamanho insignificante daquela semente de mostarda se tornou proverbial para o ensino do primeiro século. Jesus utiliza disso. Uma vez ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá. E ele passará, conforme em Mateus 17, 20. Tendo Mateus como Marcos, dizem explicitamente que o grão de mostarda é o menor de todas as sementes. O contraste se torna mais marcante porque a afirmativa é posta em comparação com a descrição da planta adulta crescida, é maior do que a hortaliça e se faz árvore. Aquele minúsculo grão, sabe, meu irmão, depositado no solo, ele se transforma numa grande árvore. Isso é um milagre de Deus. E através disso, eu quero trazer a sua reflexão e concluir chamando também a sua atenção através desse maravilhoso ensino de Jesus Cristo, onde ele nos ensina que o reino de Deus pode parecer sem importância e insignificante, especialmente na Galileia, mas o evangelho do reino proclamado por um carpinteiro transformado em pregador, provocará um impacto tremendo no mundo todo. Os seguidores de Jesus eram um grupo de pescadores rudes, a quem foi ordenado que fizesse discípulos de todas as nações. Esses seguidores puseram o mundo em chamas com a mensagem da salvação que hoje é proclamada em quase todas as línguas conhecidas na terra. O pequenino grão semeado na Galileia, ao nascer da nova era do cristianismo, se tornou uma árvore que hoje provê abrigo e descanso para os povos de todos os lugares. E o dia ainda não se acabou. A árvore ainda não alcançou a maturidade, ainda está crescendo. Olhamos para o fenômeno do seu crescimento e sabemos que Deus está operando o desenvolvimento do seu reino. Sabemos que inúmeros povos desses planetas ainda não ouviram as boas novas do amor generoso de Deus. Nações inteiras estão destituídas da sombra e do abrigo oferecido pelo reino de Deus. Os ramos da árvore devem continuar a crescer e se estender até aquelas regiões que ainda precisam do Evangelho para que multidões possam encontrar refúgio e descanso. E enquanto o Evangelho do Reino de Deus tiver sido pregado a todas as nações do mundo, então o fim virá, conforme está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E aí a árvore terá alcançado a sua plenitude. Que Deus te abençoe através dessa mensagem. Espero você hoje no culto às 18 horas.
Eu tenho certeza que você é essa pequena semente que o Senhor plantou e que agora você tem uma grande responsabilidade de plantar outras sementes através do Evangelho. Deus te abençoe, meu irmão.